partilhar ainda com vocês uma série de fotografias para analisarmos histogramas, para nós vermos histogramas, para, para percebermos como é que isto... Pronto, vários exemplos, vários tipos de exemplos. Para compartilhar aqui a minha tela. Ora bem, como podem ver, por exemplo, isto é uma fotografia a preto e branco da Lagoa do Fogo, em que tem uma variedade brutal de tons de cinzentos, em que tem desde o preto puro, praticamente bloqueado, que ele não está bloqueado. Se eu ampliar a fotografia, eu percebo que ele não está bloqueado, ainda tem aqui informação, eu vejo aqui informação. Até praticamente o branco, que está aqui o mais clarinho, com um monte de tonalidades cinzentas. E reparem que o meu histograma começa exatamente aqui no cantinho, em que tem um ligeiro bloqueado, que é esta parte aqui mais negra, provavelmente. Tem montes de picos de cinzentos, porque tem uma panóplia de cinzentos tremenda. E acaba exatamente aqui encostado à direita, em que rebenta um bocadinho, provavelmente aqui, mas isso é tão pouco que não tem expressão nenhuma. Quando é só aqui um bocadinho encostado, não tem diferença nenhuma, não faz influência nenhuma na fotografia. Este pico aqui arrebentado é esta moldura que está aqui branca. Portanto, não liguem ao pico arrebentado. Reparem que isto é uma fotografia em que tem montes de cinzentos e brancos e tem aqui um histograma. Ponto. Não tem muita intensidade de cores, mas vai tudo perfeito até aqui. Este pico arrebentado é referente a esta moldura porque ele já faz contas a isso. Tem aqui, por exemplo, um amanhecer também, nestas cidades, um amanhecer fantástico, com montes de cinzentos. Reparem que tem aqui uma zona bloqueada de preto, que é este preto que está aqui, que está completamente bloqueado, mas é muito pouco, uma zona muito pequena, e depois tem montes de tonalidades cinzentas, e acabando aqui encostado, que a zona mais clara é esta que está aqui, portanto, que tem um ligeiramente, mas está lá a informação, portanto não está arrebentado. Quando é só aqui um bocadinho encostado, não dá arrebentado, portanto fica perfeitamente bem. Pronto, mais uma outra fotografia também com uma variedade imensa de cinzentos, em que tem aqui o preto bloqueado, que é aqui as costas aqui da Dora, depois tem as várias tonalidades, e este pico aqui é esta zona aqui mais clara, mas pronto, eu para ter esta informação aqui bem, o céu que estava completamente branco teria que arrebentar forçosamente, não dava hipóteses. Temos que ter essa linha de conta, temos que perceber onde é que rebenta e porque é que rebenta. Está a arrebentar o branco para ter informação, o máximo de informação possível aqui no que era importante na minha fotografia. Mas nesse caso, sim, vou voltar atrás. Em câmaras que dá para fazer, por exemplo, ela faz 3 fotografias, uma com uma exposição como, por exemplo, menos 10 de... Isso aí se chama-se HDR. Isso. Nesse caso dava para fazer? Sim, mas eu não gosto de HDR. O HDR não, para mim é um ar artificial da fotografia que eu não gosto. Ou seja, o HDR é mais ou menos como nós vemos, nós temos uma gama dinâmica muitíssimo grande, que as câmaras não têm, mas eu não gosto do HDR. Eu não suporto mesmo o HDR, é daquelas coisas... Eu sei que é uma técnica fotográfica perfeitamente pacífica, há coisas até muito boas em HDR, para publicidade eu percebo que fica muito bem. Como fotografia de autor não é isso que me interessa, portanto interessa-me dar caráter à fotografia, não é ter tudo bonito. Por exemplo, esta aqui sim, arrebentei propositadamente, está aqui arrebentado. E está arrebentado porquê? Porque tinha um nevoeiro muito grande ao fundo. O nevoeiro nunca iria conseguir ver outra margem. E aqui estava muito escuro, e o que era muito importante para mim era o primeiro plano, que estava muito mais escuro. Então clareei a fotografia bastante para o primeiro plano ficar bem, e o fundo arrebentado estava, arrebentado ficou, não tem informação, não me faz diferença nenhuma. Portanto, há alturas em que eu rebento propositadamente e o meu histograma fica arrebentado porque eu pretendo rebentar o fundo e realçar o primeiro plano. Aqui uma fotografia que, reparem, também com nevoeiro, podia ter clareado mais um bocadinho, portanto não aproveitei a luz toda aqui, podia ter clareado mais um bocadinho, reparem que também às vezes não aproveita e pronto, e não dá conta disso e a coisa fica bem na mesma, não é por aí que, não é por um bocadinho só que a coisa fica mal. Pronto, uma fotografia que eu gosto muito, muito mesmo, e que está com tons com uma exposição belíssima. Reparem que tem aqui algum preto bloqueado que é aqui neste canto, e depois tem montes de cinzentos, todos muito uniformes, e a acabar aqui exatamente num branco, que poderá estar ligeiramente rebentado aqui numa zona qualquer, mas não se nota, portanto não me faz diferença, porque é só um bocadinho e está perfeito. Aqui uma outra fotografia então que eu devo ter aqui mesmo algum branco rebentado, exatamente está aqui, que é essa mancha de luz fantástica. Portanto, esta chuva para se ver, eu tenho que ter sempre luz retroiluminada, portanto, luz que vem de trás. Estão a ver aqui a chuva, imensa chuva, chovia torrencialmente, mas chovia mesmo muito. Nós acabamos essa sessão depois já sem o sol e com todos alagados.
Pronto, mais uma fotografia de um contraluz em que eu provavelmente tenho aqui um preto bloqueado, que este cantinho que está aqui, que é estas zonas aqui por baixo que têm contraluz, ponto aqui principalmente está bloqueada, e depois tenho montes de picos completamente, e acabar aqui só num piquinho em que isto está tudo equilibradíssimo. Portanto, eu sempre que tenho um histograma assim, eu tenho uma luz, eu tenho uma fotografia aproveitando completamente a luz que está no ambiente. Esta fotografia também está interessante, aqui tem muito pouca cor, portanto, como tem muito pouca cor, o histograma é muito baixinho, só tem aqui algumas tonalidades, e depois tem aqui esse branco rebentado, que é a parede branca que rebentei propositadamente para destacar esta informação da janela e dar este aspecto interessante. Pronto, uma fotografia também que eu gosto muito do liceu, em que começa aqui exatamente com os pretos bloqueados. Cada vez aqui alguma zona aqui, nesta zona aqui do preto, aqui também está bloqueado. Depois tem aqui algum pico arrebentado, provavelmente aqui este bocadinho aqui, esta faixazinha que está muito clara, mas pronto, mas tem muitos contrastes, tem contrastes muito bonitos e portanto, um histograma bastante equilibrado, muito equilibrado mesmo. Outra fotografia no género, aqui já apareceu, e reparem que tem aqui, pronto, equilibrado, está equilibradíssimo, começa aqui nos pretos e acaba exatamente no branco, no cantinho está perfeitamente bem equilibrada. Outra fotografia que também está muito bem equilibrada, o único rebentado que está aqui é da moldura, que pode aparecer, exatamente este piquinho que está aqui, porque de resto ele acabava exatamente aqui no cantinho, e isto está perfeito, tudo equilibradíssimo entre os pretos e os brancos, portanto nós temos que ter esta noção do que é que são histogramas equilibrados ou não, e fundamental aproveitar a luz toda até ao limite, exatamente até ao máximo, de forma a poder ter esta informação toda que eu tenho aqui e que depois posso trabalhá-la como eu quiser em pós-produção. Mesma coisa aqui. Quando o Instagram quiser aparecer, que ainda não apareceu, reparem, portanto começa aqui no preto em baixo e acaba aqui no branco, está aqui algum branco ligeiramente rebentado, talvez aqui este bocadinho, aqui talvez, mas são zonas tão pequenas que não me faz diferença nenhuma e aí me interessava era que isto estivesse muito bem exposto aqui, este primeiro plano. Mais uma, pronto, em que as tonalidades estão belíssimas, quando apareceu o histograma exatamente, está tudo belíssimo. Este piquinho aqui é referente a esta moldura, portanto, porque já faz parte da fotografia e, portanto, agora é a mesma coisa aqui. Enfim, portanto, estão a ver este piquinho aqui da moldura, o gajo estava tudo perfeito. Isto é, pronto, para vocês verem, para ficarem com uma noção do que é histogramas e para começarem a analisar melhor os vossos histogramas de forma que não haja problemas desses. Ora bem, agora onde é que eu tenho aqui? Aqui, muito bem. Ok, já estão a ver aqui o meu PowerPoint, não é assim? Uhum. E vamos falar hoje largamente sobre a distância focal. Ainda antes de começarmos a falar em distância focal, portanto, se calhar faz sentido perguntar se alguém tem alguma dúvida sobre aquilo que nós temos a dar nos últimos dias, se fizeram alguns testes e tiveram alguma dificuldade. Eu consegui tirar 2 fotografias hoje. Sim. Um, Vou para o fim de semana, vai para o fim de semana para praticar. Exato. Eu há bocado te mandei enviei por correio eletrónico. Ainda não vi, por acaso não Mas essencialmente eu tenho uma dúvida. Eu tentei aplicar as velocidades de um sobre 125 avos e um sobre 1000 avos. Sim. Mas depois eu não conseguia obter uma abertura suficientemente baixa com a minha máquina que conseguisse ter o fotómetro ao meio. Estavas com que isso? E então eu reduzi bastante eu reduzi a velocidade e lá houve uma altura em que eu consegui ajustar o fotómetro a 0. Eu tenho uma fotografia de uma hortênsia verde e depois tentei fazer com 1 sobre 1000 avos. Aí também não consegui, só consegui 1 sobre 800. Ok, vamos ver então. Eu vou abrir aqui. Eu não queria estar a interromper-vos. Não, mas isso é importante, até porque também ainda não apresentaste nenhum, vamos ver quais eram as dificuldades. Vamos ver. Vamos começar aqui por... É muito importante que é a minha estreia. Só um segundo. Odora.
Ora bem, vamos ver então aqui esta fotografia da Hortência. Eu vou partilhar com vocês. Não sei se vocês estão a ver, estão? Não. Não, já devem estar. Mas Já estão, não é? Ora bem, muito bem. Isto deveria ter sido feito, portanto, em termos de... Vamos primeiro analisar o histograma, que é para ver se ele está bem exposto ou não. Ora bem, em termos de exposições está perfeito. Podemos ter clareado ligeiramente aqui um bocadinho. Estás a ver aqui esse espaçozinho, Luís? Este espacinho aqui podíamos ter clareado um bocadinho, está ok? Podia-se ter clareado. Mas vocês vão dar só uma licença aqui, eu vou abrir aqui a porta, que está a bater alguém à porta. Desculpa lá. Desculpa, mas pronto. Eu estava a dizer então que em termos de exposição isto está perfeito, portanto podíamos ter clareado só aqui um bocadinho, ok? Este bocadinho aqui, tá? O Luís consegue ver aqui este bocadinho? Consigo. Consegue, muito bem, pronto. Então isto em termos de exposição está bem. Agora, em termos de conjugação de settings é que não está perfeito. Porquê? Porque o 1/20 é uma velocidade muito baixa para se fotografar à mão. Se a vier a ampliar esta fotografia, ela por acaso está belíssima. Tu usaste o tripé aqui? Não. Não usaste o tripé, mas tens uma mão muito firme mesmo, muito firme. Porque isto está quase perfeito para 1/20. Porque isto devia ser 1/125 e não 1/20, percebes? Pois. Ora bem, como é que tu conseguirias fazer isso? Vamos fazer contas. 1/20, se fosses para 1/40, em vez de estás com F14, estavas com F9. 1/40, em vez de estás com 1/40, estavas com 1/80, em vez de estás com F9, estavas com 6.3. E 1/80, em vez de estar 1/80, 1/160, já estarias com seguramente na casa do F4 e, portanto, ficava na mesma, com a mesma exposição, com o mesmo histograma, mas muito mais congelado, percebes? Mas pelo menos 1/80 teria que ser. Tu tens uma mão muito firme, que isto não se nota que foi feita à mão, isto a 100% está perfeito, percebes? Hein? Ela está perfeita, porque tens uma mão fantástica e não tremes absolutamente nada. Mas qualquer pessoa que possa ter um bocadinho de nervosismo, isto já não ficava bem. Ou seja, tu conseguiste fazer o exercício, essa conjugação, apesar do resultado final ter sido bom, devia ter sido ligeiramente invertido, devias ter aumentado ligeiramente a velocidade, pelo menos para 1/100, e a nossa abertura abrias no sentido contrário, da forma de deixar entrar luz. Pois, mas só que eu depois fui experimentando a aumentar a velocidade, só que depois o fotómetro, eu não conseguia alinhar o fotómetro a zero. Temos que ver também uma coisa, Luís. Tu quando carregas no botão disparador para acionares o fotómetro, ele ao fim de 4 segundos desliga-se. E a gente se leva mais de 4 segundos a mexer em qualquer botão, ele está desligado e nós pensamos que ele está para um lado ou para o outro e andamos para ali a mexer um bocado à toa sem nada acontecer. Temos que ter muito em linha de conta que o fotómetro ao fim de 4 segundos, se não fizermos nada, ele desativa-se. Ok? É muito importante ter isto em nota de presente. O fotómetro desativa-se ao fim de 4 segundos se nós não mexermos em nada. Ok? Este fim de semana vais fotografar novamente, como é lógico, tenho a certeza que vais. E vamos ter, é sempre possível fazer a fotografia, Luís, sempre. Tanto mais que não fosse, se não tinhas luz, podias subir o ISO, tá ok? O ISO aqui está com o ISO 100. Eu queria fixar sempre o ISO. Fizeste muito bem, mas podias ter aberto muito o diafragma, de forma que isto ficava com uma velocidade mais congelada. Mas ouve, isto está perfeito, não tem grandes reparos a fazer, porque o resultado final está certíssimo, tá ok? Vamos ver a outra. Está-se a levantar um ventinho em São Miguel, aqui nas Flores. Acho que vem mau tempo este fim de semana. Estão a ver a fotografia do mar?
Sim. São? Ok. Ora bem, vamos ver novamente também aqui o nosso histograma. E repara que aqui no nosso histograma sim faltou já bastante. A gente olhando mesmo para a fotografia percebe que a fotografia está para o escuro. Ok? Ela está para o escuro. Ou seja, eu não trouxe grande parte da minha luz. Ok? Aqui já tínhamos um problema. Sim senhor, isto já não era uma luz, o dia estava cinzento. Abriste bem o diafragma, 5.6, se calhar não podias abrir, a 55 mm não podias abrir mesmo mais, portanto já estava no máximo aberto, e mesmo com o Super 500 a fotografia ficou para o escuro. Então tinhas que forçosamente subir o ISO, percebes? Mesmo Pois, para esta aqui, fotografia ficar boa já tinha que ser com ISO 200, percebes? aqui eu tentei mudar o white balance, Ok. mas Sim, mas o white balance não te dá luz. Põe-te os tons mais brancos, menos mais... Estás com o modo nuvens, fizeste com o modo nuvens dessa fotografia. Está bem, perfeito. É o equilíbrio de brancos deste tipo de dia, não tenho dúvidas nenhumas. Luís, tudo isto está bem, tudo isto está perfeito. A única coisa que está até um bocadinho para o escuro. Precisávamos de mais luz. Como é que nós dávamos mais luz? Ou baixávamos a velocidade, ou seja, com essa quantidade de luz não conseguimos fazer uma velocidade com um Super 500, tinha que ser um 250, ou então se querias manter um 500, em vez de ser com ISO 100, seria com ISO 200. E garantidamente ficava perfeito. Nesta aqui, havia que baixar a velocidade pelo menos para metade, ou então subir o ISO para o dobro. ok. Ok? É uma Muito importante, Luís, quando se faz, depois de fazer a fotografia, a ir confirmar aqui o nosso histograma. Faz a fotografia, vamos ver, epá, falta luz, é porque está escura. Se está escura, temos que clarear. Como é que clareamos? Ou abrimos mais o diafragma, que no caso nesta situação não podias, com o máximo a 55 mm a 5.6, ok? Como não podíamos abrir mais o diafragma, ou baixávamos a nossa velocidade, em vez de ser um 500, um 250, ou então se querias mesmo manter a velocidade de um 500 para congelares a onda aumentavas do ISO 100 para ISO 200, certo? Aqui a minha preocupação foi sempre arranjar a relação que me permitisse ter o fotómetro no meio. Ok. Eu Tu se começava sempre calhar, com a expectativa. Luís, tu se calhar tinhas o fotómetro no meio com esta fotografia, percebes? Se calhar o Pois, fotómetro estava eu mesmo no não, meio. Eu não tenho ok. dúvidas que estava, e devia estar. Só que tu, quando se tu tivesse sido a seguir ver o histograma, tu reparavas que a fotografia com o fotómetro a meio era uma fotografia escura. Ok? Ou Ok. seja, a segunda fotografia é que esquecias o fotómetro, nunca mais olhavas para o fotómetro na segunda fotografia, e na segunda fotografia tu sabias que tinhas que clarear isto. E para clareares, como é que tu clareavas? Ou aumentavas o diafragma, que não podias, já estava no 5.6, ou baixavas a velocidade para um 250, porque uma velocidade mais baixa não precisa de tanta luz, portanto já ficámos com luz suficiente, ou então se querias manter essa velocidade, chegavas ao ISO 100, em vez de ISO 100, ISO 200. E garantidamente que a fotografia ficava perfeita, percebes? Portanto, esta exposição triangulada é que é realmente o busilis da questão, percebes? Conjugado, começando sempre como um ponto de partida, fotómetro traseiro. Mas depois o que é mais importante é a análise do histograma, percebes? Isto é que é extremamente importante. Correto? Ok. Só tenho mais uma pergunta. Todas. Eu tenho, a máquina gera sempre duas fotografias com dois formatos. Sim. Um JPEG e E o outro outro é o RAW. CR, RAW. RAW. que é o RAW, não é? O RAW. Sim, mas a extensão do fecheiro não é RAW, é CR. CR2 ou CR qualquer assim, mas é RAW, Não, ok? ok. Agora, Luís, pronto, eu raramente, eu nunca fotografo nos dois fecheiros. Eu percebo que no começo é importante fotografar nos dois fecheiros, porquê? Nem é só no começo. É importante nós fotografarmos nos dois fecheiros quando não temos a certeza se temos no nosso computador um programa que consiga ler o RAW. E se não temos um programa que lê o RAW, temos que ter a solução no JPEG que qualquer programa lê. Mas se tu tens no teu computador um programa de pós-produção que consiga ler o RAW da tua câmara fotográfica, esse fosse a ti fotografava só em RAW. Porque depois a conversão do RAW para JPEG é no instante. A gente vem aqui, escolhe as fotografias, aqui só tem JPEGs, mas pronto. Mas eu posso ir aqui a um sítio qualquer onde tenha
fotografias em RAW. Ora bem, temos aqui RAWs, por exemplo, eu tenho aqui RAWs. Se eu escolher esses RAWs todos para aqui afora, e se quiser transformá-los em JPEG, eu venho aqui ao Batch, Convert File Format, e vou converter já automaticamente todos no formato que eu quiser. Provavelmente, aliás, normalmente são para JPEG. Portanto, isto é uma conversão extremamente rápida. Portanto, ou seja, se eu quiser depois fazer tratamento só nos JPEGs, faço a conversão aqui no computador e não preciso de estar a ocupar imenso espaço no meu cartão de memória com a duplicação dos ficheiros. Até porque é realmente um espaço que, na altura de fotografar, um espaço que é fundamental, que pode ser fundamental. Podemos ficar sem cartão de memória por não termos mais espaço e estamos a ocupar com fotografias em duplicado. E esta conversão aqui é muito rápida, portanto não precisamos, neste programa, noutro qualquer, que converte, logo que ele consiga ler os RAWs, ele converte o RAW em JPEG com a maior das rapidez. A terminação, realmente a terminação nunca é igual, no JPEG é sempre JPEG, no RAW tem várias terminações porque infelizmente, para além de ser o ficheiro que nós aconselhamos sempre, que toda a gente fotografa, mas é um ficheiro que está sempre de câmara para câmara, muda de marca para marca, portanto temos que ter isso em linha de conta sempre que compramos uma câmara nova e que queremos fotografar em RAW com a nova câmara, temos que também ter um programa de edição mais atualizado possível porque eles estão sempre a mudar. Pronto, também uma das coisas que eu guardo sempre os meus ficheiros RAWs intocáveis, sem nenhum tipo de alteração, exatamente porque eu sei que nesses programas que eu tenho agora, sei que posso voltar atrás na pós-produção, mas daqui a 20 anos não sei, porque o RAW é uma coisa que tem mudado muito ao longo da história e se nós e sei que os programas vão sempre lendo, os programas mais recentes vão sempre lendo os RAWs mais antigos, mas nem sempre permitem voltar com as alterações atrás. E portanto, não poder voltar atrás nas alterações, ou seja, ficar com um ficheiro com alterações gravadas, vamos por hipótese que eu há 10 anos atrás estava numa fase que gostava das fotografias muito saturadas, com excesso de cor. Isso ficou gravado, não tenho o ficheiro original. Agora que gosto de fotografias suaves, para suavizar, para desaturar uma fotografia é horrível. É muito mal desaturar uma fotografia, ganhamos ruído, ganhamos imperfeições e, portanto, ter o ficheiro guardado original sempre é muito importante, porque temos sempre o ficheiro nu e cru, tal e qual como fotografamos e depois fazemos em cada fase da nossa vida pós-produções diferentes e elas são sempre diferentes. É uma coisa curiosa, por exemplo, nas fotografias de autor, as fotografias de galeria de autor são gravadas são impressas e normalmente são numeradas como as serigrafias. Como vocês sabem, as serigrafias vamos imaginar como uma pessoa fez uma serigrafia e quer vender 100 serigrafias iguais. Então põe a 1 de 100, a 2 de 100, a 3 de 100, a 4 de 100, é assim que se numera as serigrafias quando elas vão para as galerias. E normalmente as primeiras 10 são as mais valiosas e as últimas 90 de 100, 91 de 100 são as menos valiosas. Até muitas vezes são vendidas muito mais baratas. Na fotografia também se faz isso. Um fotógrafo de autor, quando faz uma exposição e diz que só quer vender 10 fotografias daquele ficheiro, ele também põe 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10 e vende sempre primeiro a 1 de 10. E posso-vos garantir que na fotografia a 10 de 10, a última a ser vendida, é sempre a mais cara, ao contrário da serigrafia, e é sempre mais cara porquê? Porque subentende-se que um fotógrafo, sempre que vende uma fotografia e que a vai mandar para a plotter para imprimir, faz sempre uma pequena afinação na fotografia. Ele naquele dia está com um espírito ligeiramente diferente, viu mais um pontinho e tirou o pontinho e a fotografia ainda ficou mais perfeita. Ele está com um estado de espírito um pouco mais luminoso e dá-lhe um pouco mais de luz e ela ainda ficou mais luminosa e é aquela que vai sair. Ou seja, nenhuma impressão é igual à anterior, porque o fotógrafo faz sempre uma pequena alteração.
Isto faz parte da gênese do fotógrafo, faz parte da gênese da fotografia e, portanto, isso para vos dizer que nós nunca temos o mesmo estado de espírito e sempre que fazemos, sempre que abrimos uma fotografia e que vamos imprimi-la, deixa eu ver se isto tem aqui algum pormenorzinho que precisa de corrigir, não sei o quê, faz parte. Portanto, isso para dizer porque é que são mais valiosas as últimas do que as primeiras e para explicar exatamente a fotografia é uma arte demasiadamente viva, porque é sempre suscetível de se fazer uma pequena alteração, sempre. Enquanto que a pintura, pronto, também se pode fazer retoques, também se pode dar mais, mas ela normalmente não é retocada. Mais questões que queiram colocar? Mais alguma dúvida? Não? Não há mais? Querem continuar? Então vamos continuar. Vamos para o PowerPoint. Ora bem, então o que é isto de distância focal? Vocês fazem alguma ideia? Têm alguma... Querem fazer algum comentário sobre isso? Catarina? Estava a dizer que era a distância entre a gente que está a fotografar e o sujeito. Não, isso não é a distância focal, isso é a distância ao foco. É diferente ainda é diferente. Okay. Poderá ter alguma relação, mas ainda é diferente. Valentino. Eu sei o que é a distância mínima focal, mas agora a distância focal em si... Acho que é a distância até que o objetivo consegue focar, não é? Não. Também está dentro da distância focal, mas não é bem só, não é bem isso. Ora bem, a distância focal é uma forma que nós vamos ter para classificar novamente as nossas objetivas. Eu tinha-vos dito que as nossas objetivas são conhecidas pela sua abertura máxima, correto? Mas depois também nós sabemos que as nossas objetivas têm milímetros, 50 milímetros, 40 milímetros ou 18, 55 milímetros, ou seja, isto são as distâncias focais das nossas objetivas. Mas o que é isso da distância focal? Existe uma teoria não, que está comprovada, isso é físico, portanto, como vocês sabem, a luz caminha em linha reta, ok? E a luz que está, por exemplo, do lado direito da minha composição, o máximo da minha composição do lado direito, essa luz caminha em linha reta vem-se projetar do lado esquerdo do meu sensor, certo? Porque a luz caminha em linha reta. A que vem do lado esquerdo caminha em linha reta e vai-se projetar no meu lado direito do meu sensor. Existe um ponto imaginário onde essas duas linhas máximas se cruzam. E este ponto onde essas linhas máximas se cruzam chama-se ponto nodal. Este ponto nodal, que é um ponto imaginário, a distância deste ponto ao meu sensor em milímetros dá-me a distância focal das minhas objetivas. Ou seja, a distância focal é a distância entre o meu ponto nodal e o sensor. E o ponto nodal é onde as linhas se cruzam. O ponto nodal é onde as linhas se cruzam. A distância focal define o quanto você consegue ver a partir de uma objetiva. Quanto maior o valor, mais fechada o meu ângulo de visão. Menor eu vejo as coisas muito mais ao longe. Quanto menor for a minha distância focal, maior ângulo de visão eu vou ter. Então, vamos ver isso na prática, como é que isto funciona. Este esquema explica muitíssimo bem aquilo que eu estava a dizer. Aqui a verde eu tenho o meu sensor e com esta objetiva eu consigo fotografar no limite o teto da árvore, que se vem por aqui fora, que se projeta aqui no outro lado oposto do meu sensor, certo? Aqui a minha raiz da árvore, que é o outro limite, com este ângulo de visão só consigo ver essas duas coisas, e venho por aqui fora e ele passa aqui no ponto nodal, que é o ponto onde as duas linhas se cruzam, e vai se projetar no lado oposto do sensor. Esta distância daqui a aqui, em milímetros, é a minha distância focal da minha objetiva. Para cada distância focal, eu tenho um ângulo de visão. E sei de antemão que quanto menor for a minha distância focal, maior ângulo de visão eu tenho por defeito. Ok? Quanto mais aumenta a minha distância focal, eu vou reduzindo cada vez mais o meu ângulo de visão. Sempre que eu tenho um ângulo de visão muito grande, uma distância focal
muito curta, eu estou nos reinos das grandes angulares, daquelas objetivas que apanham tudo, excelentes para a paisagem, excelentes para a fotografia subaquática, apanham tudo. Sempre que eu vou aumentando a minha distância focal, eu vou reduzindo o meu ângulo de visão, começo a entrar no objetivo a 50mm, que é a visão humana, a visão direta humana, já vos explico isso, e depois vou entrando no reino das telas objetivas e o meu ângulo de visão vai sendo cada vez muito menor e vou buscando coisas muito mais ao longe. Este esquema é importante para vos mostrar a diferença entre os dois tipos de sensores que nós temos. Existe o sensor full frame, que são das câmaras semi-profissionais e profissionais, que é equivalente ao filme 35mm das nossas analógicas antigamente. O filme 35mm, aquele que vinha numa cassetezinha pequenina, ele tinha um sensor 3x4 e, portanto, o sensor 35mm é o tamanho dos nossos sensores full frame das nossas câmaras semi-profissionais. Vocês, todos, salvo erro, têm câmaras de entrada de gama, ou seja, têm um sensor bem mais pequeno do que o full frame, que é o sensor, o chamado APS-C, que é este aqui mais pequeno. O full frame apanha tudo isto, o APS-C apanha menos 60% da nossa composição. Ou seja, não percebi? O meu põe ainda menos que o APS, o meu é micro 4 terços. Exatamente. Qual é o teu? O micro 4 terços ainda mais pequenos que os Ainda é APS. mais pequeno que o APS-C, não é? E o teu, Raquel, também ainda é mais pequeno, não é? É, também micro 4 terços, é metade. Ok. É metade. Ou seja, então, tudo o que eu vos tenho falado, até agora e o que vos vou falar daqui para a frente em relação à distância focal é sempre a pensar no full frame. Ok? Nos sensores mais pequenos nós temos que fazer sempre contas. Ora bem, o que é que isso quer dizer? Por exemplo, eu quando estou com a minha 50mm, que é esta objetiva que está aqui, aquela objetiva normal, que é dada, que se diz que essa objetiva é aquela que nos dá a visão humana direta. E isso o que é que quer dizer? Isso quer dizer que eu quando olho para em frente, eu tenho uma visão direta a chegar-me aos meus olhos, que é o que me dá 50mm. Mas depois tenho uma visão periférica das grandes angulares. Eu consigo ver essa janela e consigo ver a porta que está à minha direita. Eu consigo ver tudo. Mas é que a minha visão periférica dada para as grandes angulares. Quando eu me concentro em frente, eu consigo ver em frente o que vem de frente diretamente para mim e consigo ver ao mesmo... E se eu me concentrar, eu consigo ver o que está nos lados, mas é os nossos olhos que têm uma amplitude tremenda, percebes? Portanto, esta objetiva que está aqui, 50mm, no full frame, é 50mm com o ângulo de visão humana. Quando eu ponho essa objetiva, na câmara do Luís, na câmara do Alexandre, na câmara da Catarina, isto já não é 50%. O meu fator de conversão é 1.6. O meu 50mm passa para 80mm. Ou seja, a minha 50mm no full frame, nas vossas câmaras, não é 50mm, 80mm já é uma tela objetiva. Vocês, para conseguirem ter o mesmo ângulo de visão que eu tenho com a 50mm, o Alex, a Catarina e o Luís têm que colocar uma objetiva 35mm, porque 35mm vezes 1.6 dá rigorosamente os 50mm, certo? Para o Valentino e para a Raquel as contas ainda são um bocadinho mais complicadas, ainda é metade disso, portanto... É uma 25, dá uma 50. Exatamente, 25 dá 50, não é? Ora bem, então nós temos que ter esta noção de que as objetivas só têm a sua distância focal real nas full frames, ok? Nas câmaras de fator de APS-C, nós temos que fazer a conversão. Se for para a Canon é mais 1.6, se for para a Nikon é mais 1.5, se for para as vossas é vezes 2. Correto? Certo? E porquê é que isso é importante? Isto é importante pelo seguinte. Eu disse a vocês, desde a primeira hora, que a nossa velocidade mínima para se fotografar sem tripé era 1/60, correto? Sim. Foi o que eu disse. E é verdade.
E é verdade por uma razão muito simples. Se for com a maior parte das objetivas, é verdade porque é importante, se as pessoas se mexerem, o 1 sobre 60 é a velocidade mínima que se consegue manter as pessoas minimamente congeladas, ok? Mas eu hoje vou-vos dizer que a nossa velocidade mínima para se fotografar sem tripé, a velocidade, a parte de baixo da fração, em valor absoluto, deverá ser superior à distância focal em que eu estou. Ok? Então, se eu estou com uma 50 mm, a minha velocidade mínima para fotografar no full frame deverá ser 1.60. 1 sobre 60. Porque 50 mm, no full frame ela é mesmo 50 mm, então a minha velocidade mínima tem que ser, a parte de baixo da fração tem que ser um valor superior à da distância focal, terá que ser 1 sobre 60. Ok? Mas o Luís, o Alexandre e a Catarina, que não têm uma câmara full frame, que têm um sensor APS-C, eu tenho que multiplicar a minha distância focal pelo fator de conversão, que é 1.6. Então, 50 mm vezes 1.6 dá 80 mm. Se me dá 80 mm, a minha velocidade mínima para fotografar com uma 50 mm numa APS-C é 1 sobre 100, porque o 100 é superior aos 80 mm. Correto? Sim. Para o Valentino e para a Raquel, a 50 mm nas vossas câmaras não é 50 mm, é 100 mm. Certo? Então, a velocidade mínima para vocês fotografarem com uma 50 mm nas vossas câmaras, sem tripé, terá que ser sempre 1 sobre 125 avos de segundo. Ok? Isto é extremamente importante para que não corramos o risco depois de ter fotografias tremidas. Então, vamos por a hipótese. Eu estou a fotografar bicharada. Eu estou com uma 300 mm, uma teleobjetiva grande. Se eu estiver no full frame com uma 300 mm, a minha velocidade mínima é 1 sobre 350. Mas se eu estiver a falar para o Luís, para a Catarina e para o Alexandre, a minha câmara 300 mm a vezes 1.6 dá 480 mm, salvo erro. Se dá 480 mm, a minha velocidade mínima terá que ser 1 sobre 500, sob pena das fotografias ficarem tremidas. Para o Valentino e para a Raquel, a 300 mm passa a ser uma 600 mm, logo a velocidade mínima terá que ser 1 sobre 720, de mínimo. Correto? Senão ficam tremidas as objetivas, as fotografias. Isto é extremamente importante. Claro que depois nós temos outra coisa que é, nós temos objetivas que trazem estabilizador de imagem. USM, ISU, coisa assim, no caso da Nikon é o VR, no caso da Canon é IS, USM, são estabilizadores de imagem. Sempre que eu tenho uma objetiva com estabilização de imagem, eu posso correr o risco de baixar essas velocidades substancialmente, porque elas estabilizam muito bem o movimento, ok? Mas isso é depois que nós temos que ir testando uma câmara a câmara, e se calhar o Luís Gomes conseguir fazer aquela fotografia da Hortência tão perfeitinha, porque a objetiva dele se calhar já tem estabilizador de imagem. Tu podes ver se na frente da tua objetiva, se ela não tem o SM ou IS, o SM, qualquer coisa assim parecida. Estás sem som. Estás sem som, sem som. Tens que ligar o som. Está stabilizer e está on. Ok. Tem estabilizador e tem on. Exatamente. Esse estabilizador, e já estou a ver, esse estabilizador fez com que tu conseguisses fotografar com uma velocidade tão baixa e não tivesse ficado tremido. Ajudou. Não foi só isso, não foi suficiente. O facto de teres uma mão firme é muito determinante, percebes? É mesmo determinante. Por isso é que às vezes, quando nós estamos com velocidades muito baixas, por não ter luz, é que temos que controlar muito bem a respiração, que é para as coisas não ficarem minimamente tremidas, estás a ver? Portanto, a estabilização depois é muito importante, tanto da objetiva como também nossa, para as coisas não ficarem minimamente tremidas. Portanto, então, isto é uma forma de nós, a forma de nós classificarmos as nossas objetivas, começa pela abertura e pela distância focal. E temos que ter muito bem presente que a diferença entre os sensores, se eu tenho um full frame,
é no full frame que eu tenho a realidade das nossas distâncias focais. 50mm é 50mm só para o full frame. No fator APS-C não é 50mm, é 80mm. No fator dos micro APS-C são 100mm. Portanto, não temos de ter essa noção. E temos de ter a noção de que a nossa velocidade mínima para fotografar sem tripé, a parte de baixo da fração, tem que ser sempre um valor superior à distância focal que eu estou a fotografar. Se eu estou com uma 1855, Luís, quando eu estou a 18mm, tu podes até ir um sobre 25, mas quando estás a 55mm já tens de estar um sobre 100. Certo? Tu quando rodas para 55mm, ela já é uma 89 e qualquer coisa, tens de estar no mínimo 1 sobre 100. Quando estás a 18mm, ela é uma 32 ou 28 ou 32, tens de estar em pelo menos 1 sobre 40. Estás a ver? Ou seja, quando estás a 18mm, podes baixar bastante a velocidade. Estás a perceber isso, Alexandre? Isto é mesmo importante para nós percebermos qual é a velocidade mínima para se fotografar sem tripé. Ora bem, então vamos lá ver. Distâncias focais. Elas vão-nos dividir as nossas objetivas por vários tipos de objetivas. Por exemplo, tenho aqui a 8mm, que é uma super grande angular, é chamada fisheye e tem um ângulo de 180 graus, ou seja, apanha metade do mundo, metade da esfera, metade de tudo que está para a nossa frente, apanha na fotografia. Essas objetivas super grandes angulares, super fisheyes, são muito usadas em fotografia subaquática, como já vamos ver, e também em paisagem urbana, às vezes apanhar Nova Iorque toda, mas fica sempre com uma auréola preta, ou não é uma auréola, é mesmo um círculo preto à volta da fotografia, fica sempre um círculo preto horrível. Isto também eram muito usados há uns anos atrás, naquelas fotografias com os skate e com as BMX. Sim, para apanhar aquilo muito perto, pronto, muito perto. Até porque depois o que é que nós vamos perceber? E já vamos falar nisso. As grandes angulares exageram a imensa perspectiva do primeiro plano. Dão uma dimensão enorme ao primeiro plano em relação ao fundo, em detrimento do fundo. Portanto, nós vamos ver que depois para cada tipo de fotografia nós vamos precisar de um tipo de objetivo. Depois temos aqui uma 20mm, já não deforma quase nada, ou ainda deforma um bocadinho, mas não muito, e o ângulo de visão já são 94 graus. Passamos para a 35mm, que ainda é uma grande angular, mas que já não dá deformação nenhuma, porque as grandes angulares deformam muito nos lados, deformam muito, dão redondados. Por exemplo, tudo o que está nos lados, se nós temos uma pessoa mesmo nos limites da fotografia, ela fica mais gorda do que efetivamente ela é, portanto temos que ter isso em linha de conta. Depois temos a 50mm, que é a nossa visão humana direta, que são 46 graus. Depois passamos para 85mm, que dá um ângulo de visão de 28 graus e meio, que esta 85mm é excelente para fazer retrato. Faz o retrato com uma perfeição, é objetiva que foi concebida para fazer retratos. Portanto, tem um pormenor, tem um rigor de escala, um rigor entre distâncias, perfeito. Depois temos as teleobjetivas, que pronto, 200mm é uma boa teleobjetiva, com ângulo de visão só de 12 graus. Ora bem, depois temos aqui então aquilo que eu estava a falar sobre a distância focal mínima sem tripé, é a chamada regra da reciprocidade. Não tem a forma de nós matematicamente explicarmos esta situação. É devido ao facto de nós humanos não conseguimos ficar completamente imóveis, principalmente quando estamos segurando um objeto com uma câmara. Os movimentos causados pelo nosso corpo podem mover a mesma e introduzir um borrão nas imagens. A premissa básica da regra da reciprocidade é que a velocidade do obturador da sua câmara deve ser pelo menos recíproca à eficácia do comprimento da distância focal da lente. Ou seja, a parte de baixo da fração terá que ser pelo menos superior à distância focal da nossa objetiva que nós estamos a utilizar. O que é um número recíproco? O recíproco de um número é o inverso multiplicativo do número. Por outras palavras, 1 dividido pelo número. Por exemplo, o recíproco de 100 é 1 sobre 100. Portanto, a teoria da reciprocidade é exatamente isso. A parte de baixo da fração deverá ser sempre um valor superior à distância focal que nós estamos a... Então, sempre que eu estiver a fotografar com uma câmera full frame e com uma objetiva 50mm, a minha velocidade de obturação deverá ser de 1 sobre 60. Mas se estiver com uma 100mm, deverá ser pelo menos 1 sobre 125. Caso contrário, o risco de as fotografias ficarem tremidas é imenso, é mesmo grande. Podem ter a certeza disso. Ora bem, as nossas objetivas são conhecidas então por duas características. A primeira que já tínhamos falado, que era a abertura máxima da objetiva, e agora pela sua distância focal. A distância focal irá dividir as objetivas em três grandes categorias.
as grandes angulares, a objetiva normal e as telas objetivas. Isto é um conjunto da Canon, só para ficarem com alguma curiosidade, pronto, a Canon efetivamente, a Canon e a Nikon são muito semelhantes em termos de qualidade, em termos de objetivos, de público, são muito, muito semelhantes mesmo. Uma das grandes diferenças entre a Canon e a Nikon é que a Canon sempre fabricou as suas objetivas e a Nikon tinha comprava as objetivas a uma outra fábrica fora. Ou seja, a câmara, por o fabrico e o desenvolvimento ser feito dentro da sua fábrica, acabou por desenvolver sempre muito mais objetivas do que a Nikon. A Nikon ia sempre um pouco atrás do que a Canon já tinha lançado. Até também o facto da Canon ter esta mania de ter as objetivas de mais qualidade e principalmente as telas objetivas serem brancas, era uma boa forma de fazer publicidade nos estádios de futebol. Se vocês repararem, os grandes campeonatos, os Jogos Olímpicos, são todos patrocinados pela Canon. E eles, o que é que eles fazem? Eles facultam aos fotógrafos profissionais todo o equipamento para testes nestes grandes jogos, pois não são coisas novas. E como as telas objetivas dão muito nas vistas, depois é sempre um mar de objetivas brancas no meio daqueles estados, o que toda a gente sabe que estamos a referir a Canon. E, portanto, foi uma forma também de marketing e pronto, tem uma coleção de objetivas realmente fantásticas. E todas as brancas são profissionais, todas as mais pequenas, as pretas que têm saro vermelho, são profissionais. Não há nenhuma objetiva aqui abaixo de 700, 800 euros. As mais caras estão aqui na casa dos 20 mil euros, mas também há uma que é 100 mil euros, que é a objetiva 1200 mm, que é só feita por encomenda, que não está aqui nesse conjunto, e que custa 100 mil euros. Depois temos uma linha intermédia, que são uma linha que tem o ar dourado. O ar dourado nas objetivas é uma linha intermédia da Canon, que é muito simpática, mesmo muito simpática. Há objetivas com muita qualidade mesmo, uma relação preço boa. Depois temos as outras que são aquelas prateadas, que é a entrada de gama e que, pronto, não são propriamente aconselháveis de comprar. Eu sou da opinião sempre que uma objetiva deve ser sempre um investimento. Como quando se compra um tapete. Um gajo, quando compra um tapete para a sala, deve comprar um tapete para durar o resto da vida. Eu gosto de arraiolos, então pronto, quando eu tiver dinheiro para comprar arraiolos, compro arraiolos. Enquanto não tiver, fica sem tapete, que ainda é melhor para as alergias. É muito mais fácil de limpar. Eu acho que há coisas que devem ser feitas como investimentos. E as objetivas também são. Ou seja, é preferível comprar uma objetiva de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos, ir juntando dinheiro e quando tiver o dinheirinho para a objetiva, compro uma objetiva para me durar o resto da vida, porque os corpos, estes sim, são descartáveis. Ora bem, dentro das objetivas, depois nós temos dois reinos, os das objetivas fixas e os dos zooms. Portanto, dentro de um reino das objetivas fixas, qualquer fotógrafo gostaria de ter uma 14mm 1.4, um 2.8, isso custa 1.500, 1.700 euros. Uma 50mm 1.2 custa mais 1.200, 1.300. Isto é uma tilt shift. Uma tilt shift é um objetivo especificamente para fazer arquitetura. Tem essas duas rodinhas que estão aqui, que alinham as linhas verticais e horizontais, põem em paralelo. Por afinação, só se consegue fotografar com essa objetiva em tripé, de outra forma é impossível. E depois temos as telas objetivas para fazer montes de fotografias, já vamos ver quais. Dentro dos zooms, temos aqui o que chamaria um kit de zoom, de um zoom clássico para um fotojornalista, uma 1635, dentro das grandes angulares, isso custa 1.500 euros. Uma 2470 2.8 custa 1.700, 1.600, mas também agora já existe a F4, que é muitíssimo boa e custa metade do preço, custa na casa dos 700 euros, 800 euros, e é muitíssimo boa. Depois temos aqui a 70-200, a topo de gama são 2.500 euros, mas a mais barata custa-nos 500 euros, é excelente, excelente mesmo. E depois tem aqui essa 100-400, que é muito boa para a passarada, quem gosta de passarada é muito interessante, mas até já há outras novas agora, mais modernas do que esta. Grandes angulares. As grandes angulares servem, essencialmente, para fazer fotografia de paisagem, fotojornalismo, exageram imensa perspectiva do primeiro plano, exageram imenso o primeiro plano, dão montes de dramatismo. As grandes angulares dramatizam imensas nuvens, dramatizam imensa paisagem e exageram muito o primeiro plano em relação ao segundo. Por exemplo, se eu quiser fotografar um Mini e quiser que o carro Mini pareça um carro enorme, eu vou fotografá-lo com uma grande angular para estar muito próximo dele, apanha a frente toda, ela fica exageradamente grande em relação à paisagem e parece que o Mini é assim uma coisa brutalmente grande. Se eu quiser que o Mini tenha o seu tamanho real, eu fotografo com uma 50mm e afasto-me 5, 6 metros do carro e já apanho o carro com o seu tamanho normal e com motivo de escala,
com a paisagem onde está inserida. A objetiva normal é excelente para fazer fotografia em luz ambiente, principalmente com muito pouca luz, fotojornalismo de rua, dá fotografias fantásticas e, por exemplo, passa muito bem despercebida, retrato de meio corpo, faz muitos bons retratos de meio corpo e tem uma definição, uma coisa fantástica. A fisheye e o olho de peixe é uma objetiva que eu nunca gastaria 800, 900 euros numa objetiva dessas, mas tem um ângulo de visão imenso, provoca uma distorção brutal, são muito bons para fazer fotografia subaquática. Porquê? Porque na fotografia subaquática o mais importante é o que prejudica imenso a fotografia subaquática é a matéria que está em suspensão. E quanto mais longe estiver do peixe, do sujeito, e mais matéria tem por meio. E então é que uma fisheye eu consigo fazer fotografias a 10 centímetros do peixe. E o peixe fica enorme, mas como eu não sei se o peixe é muito grande, depois os pescadores também exageram sempre muito, dizem que o peixe era enorme, era tão grande que o gajo fugiu, levou a cana, levou tudo, levou a espingarda, portanto aquilo é sempre uma coisa enorme. Os pescadores têm sempre uma fisheye para verem os peixes e, portanto, como eu não tenho linhas de referência, não me penaliza a fotografia. É muito utilizado para fazer também fotografia urbana, especialmente apanhando as cidades todas, enfim, coisas assim do género. Dentro da macro, isto sim, sou uma excelente objetiva, também tenho uma destas, tenho uma 100mm, não tão boa quanto esta é 2.0, salvo eu, não, 2.8, a minha também é 2.8, mas não é tão boa quanto essa. Não sei. Deve ser a versão mais antiga. É a mais antiga, é isso. A minha também é 2.8, mas a minha ainda é com ar dourado, esta já é com ar vermelho, enquanto que esta custa 500 e tal euros, aquela custa 900, portanto, há sempre uma diferença muito grande entre às vezes a diferença é tão grande que não compensa, portanto, temos que ter isso em linha de conta, mas essas objetivas são muito interessantes porque têm duas focagens. Como eu já disse a vocês, existe sempre uma distância mínima de foco. Aquilo que a Catarina estava a dizer, a distância, ou pensávamos que era a distância focal, a distância ao meu ponto de foco, isso é a distância ao ponto de foco, não é a distância focal. Mas uma coisa é certa, eu sei que com as minhas grandes angulares, eu consigo me aproximar até 20, 25 centímetros do meu sujeito. Com uma 50mm já consigo estar, o mínimo de foco é mais ou menos a 40, 45 centímetros. Se eu estou com uma tela 300, eu tenho que estar pelo menos para conseguir focar a 2,20 m, 2,30 m. Com a 100mm é mais ou menos 80 centímetros. Por isso a 100mm também é excelente para fazer retrato. Eu estou pelo menos a 80 centímetros e apanho só isto assim. Okay? Se quiser apanhar o rosto todo já tem que estar 1,5 m mais ou menos. E 1,5 m já ganho uma distância fantástica entre eu e o sujeito para não criar aquela coisa de apanhar os perdigotos, percebes? E portanto ganhamos algum conforto. O que é que esta objetiva macro tem de fantástico? Ela consegue focar a 80 centímetros, como mínimo, e depois há um espaço enorme onde não foca entre os 80 centímetros e os 3, 4 centímetros ela não consegue focar. Mas depois volta outra vez a conseguir focar entre os 4, 5 centímetros até quase 1 centímetro. Por isso é que ela é excelente para fazer macros. Eu consigo fazer a mosca do tamanho enorme, porque consigo fotografar uma mosca a 2, 3 centímetros. E ela fica enorme, fica gigante. Ok? Portanto, são ótimas por causa disso, porque têm as duas funcionalidades de focar a uma distância de 80 centímetros, mas depois conseguir me aproximar muito próximo e conseguir na mesma fazer o foco. Depois temos os teleobjetivos, que, tal como já vos disse, são excelentes para fazer fotografia de arquitetura, porque corrigem no terreno as linhas verticais e horizontais das nossas composições. E têm muita profundidade de campo, que é uma coisa que ainda não falamos, mas vamos falar na segunda-feira. Depois temos as teleobjetivas, que são fantásticas, mesmo fantásticas, para fazer desporto, vida selvagem, paparazzis, enfim, uma série de coisas que fazem diferença. Bom, agora vamos ver uma série de fotografias minhas, como é lógico, para demonstrar as grandes diferenças que as objetivas têm no terreno. Esta, por exemplo, é feita com a minha 16mm, no full frame, portanto é mesmo 16mm, uma grande angular a sério, em que, isto é no Porto da Ribeirinha,
E reparem que este ilhéu, se alguém já foi dos aqui presentes ao Porto da Ribeirinha, sabem que este ilhéu é enorme e essas rochas aqui no primeiro plano são muito mais pequenas. Mas reparem que uma grande angular exagera o primeiro plano, parece que essas rochas são mais importantes do que este ilhéu que está a ficar afastado. Depois passei de 16 mm para 24 mm, uma grande angular que já não deforma quase nada, muito pouco. E reparem que eu já não apanho o primeiro plano, portanto reduzi brutalmente o meu ângulo de visão, deixei de apanhar o meu primeiro plano e o ilhéu já começa a ser grande. Depois passei da 24 mm para uma pequena teleobjetiva, para a 70 mm, ou seja, foi na 24-70, rodei do 24 para 70 mm, correto? E reparem que eu já apanho só um bocado da parede do ilhéu. Depois passei da 70 para 200 mm, montei a 70 a 200 e não fotografei a 70, fotografei a 200 mm. E reparem que este braçal já começa a ser o sujeito da minha composição. Ainda mudei de objetivo e passei para uma 300 mm com um fator de conversão de 1.4, ou seja, com um anel que se põe entre a câmara e a objetiva e que amplia a minha distância focal em 40%. Ou seja, fiquei com uma 420 mm. E do mesmo sítio, reparem que o meu sujeito neste momento é o braçal e isto pode ser uma parede qualquer, não tem nada a ver com o ilhéu. Ou seja, no mesmo sítio, só mudando de distância focal, eu mostro a paisagem de formas completamente diferentes. Isto é para se utilizar no terreno. Se vocês têm uma 1855, na mesma coisa vão fazer fotografias a 18 mm e a 55 mm. Se eu tenho uma 24-70, ao mesmo sujeito vou fotografar a 24 mm, a 50 mm, a 70 mm. Portanto, isto é para se fazer este exercício de forma a se conseguir ter resultados interessantes. Reparem, duas fotografias. Piódon, são ambas em Piódon, no mesmo sítio, no mesmo telhado. Esta com a 16 mm, uma grande angular bastante forte, e esta com a 35 mm que já não deforma nada. Reparem que com a 16 mm parece que eu estou em cima do telhado, parece que eu faço parte da minha composição. Ela integra-nos dentro da fotografia. E as linhas estão a abrir para fora, têm deformação. Passei para a 35 mm e as linhas já ficaram paralelas, direitinhas, e eu ganhei distância ao meu sujeito. Parece que eu já não me sinto dentro, eu já não me sinto como se fizesse parte da composição. Já ganhei alguma distância. Isto é uma característica das super grandes angulares. Reparem, com uma 24 mm eu apanho tudo isto, com uma 70 mm vou apanhar só este bocadinho. Esta fotografia é no mesmo sítio, mas com a 70 mm é só este bocadinho. Isto pode ser na Suíça, pode ser no Canadá, pode ser num lago qualquer. Isto é nas cidades que eu tenho o contexto, certo? Ou seja, o mesmo sujeito fotografado por distâncias focais diferentes faz mas toda a diferença na fotografia. Super grande angular, 16 mm. Reparem como ela exagera o primeiro plano, as rochas, os respingos parecem enormes, as nuvens ficam muito dramáticas. Passei para uma super teleobjetiva e vim buscar só este bocadinho que está aqui. Não mudei de sítio. E reparem que agora eu apanho só este bocadinho. Epá, a onda é realmente grande, é forte, mas perco este dramatismo. Ganho motivo de escala, ganho a noção de que é uma tempestade a sério, mas perco o dramatismo que a grande angular nos dá. Super grande angular, apanhei tudo isso, passei para 50 mm e venho só buscar este bocadinho que está aqui, sem ter que molhar os pés, basta só mudar de objetiva. Super grande angular, 35 mm, uma objetiva grande angular que já não deforma. Na mesma praia, reparem que as nuvens, o mar, o primeiro plano fica muito bem esgalhado, com muito dramatismo. A igreja é um pormenor só. Então está lá, perdida. Aqui passei para 35 mm, perdi o dramatismo que a grande angular me dá, mas ganhei importância à igreja. A igreja passou a ser importante na minha composição. Picos da Europa novamente. Isto é uma agulha com 300, 400 metros. Essas pedrinhas aqui são mais pequenas que a minha mão. E eu estou deitado na encosta. E reparem que este primeiro plano parece ser muito mais imponente, muito mais importante do que aquela agulha lá ao fundo. Ou seja, isto é uma característica da grande angular extrema. Ou seja, exagera imenso
o primeiro plano. E vocês ficam, a gente parece que está dentro da fotografia, vocês não ficam a olhar para essa fotografia com a sensação que as rochas vão-nos bater nas pernas, que a gente tem que segurar as rochas que elas aqui estão quase a cair. É aquela sensação de deslizamento, porque é como se nós estivéssemos a fazer parte da própria fotografia. Aqui é a mesma coisa, com a grande angular. Eu queria destacar este músico em relação ao grupo, porque ele é que estava a tocar, aproximei-me muito dele e com a grande angular exagerei ele em relação ao resto da composição. Aqui é a mesma coisa, estou num teatro, estou a fazer uma fotografia no ensaio geral desses bailarinos e reparem, eu apanho o palco todo para ter o contexto, sei que tenho uma boa orquestra lá atrás, uma grande orquestra, mas os meus bailarinos estão em destaque porque eu estou muito próximo deles com a grande angular. E a grande angular exagera esta posição, o primeiro plano. Dá sempre um exagero, exagera sempre a dimensão do primeiro plano em detrimento do fundo. Aqui é a mesma coisa, com uma grande angular, esta campa parece ser muito mais imponente do que a ermida que está lá ao fundo, que é muito maior. Mas eu estou muito mais próximo da campa e a campa fica com uma dimensão relativa muito superior ao resto. Isto foi naquele dia de inauguração das Portas do Mar, quando as Portas do Mar foram... Aliás, eu fui altamente crítico em relação a esta obra. Eu reconheço, passados esses anos todos, que a cidade ganhou dimensão cosmopolita, mas o comércio que existia na cidade foi altamente penalizado com essa descentralização. E, portanto, eu como era muito crítico em relação a esta obra, até porque foi uma fortuna que se gastou aqui, que os meus netos ainda não me ajudaram a pagar, o que acho também não é correto, que os nossos netos que não disseram nada sobre a construção de uma obra têm que estar a pagar uma coisa que eles se calhar nem quereriam. Mas eu, como era crítico, então fui fotografar a inauguração sempre com a grande angular e muito próximo das pessoas, para dar aquela sensação de que as pessoas é que eram muito mais importantes do que a obra. Portanto, que as pessoas é que eram importantes e que a obra era assim um bocado... Era uma obra de regime e não deixou de ser. 50mm. Já vos disse muitas das vezes que se fosse para uma ilha deserta só levava a 50mm e não é por acaso. Eu adoro o efeito de 50mm. Adoro muito bem, já adoro na 50mm a definição. Tem um recorte, uma coisa fantástica. Depois separa muitíssimo bem os planos. Enquanto que a grande angular eu tenho o primeiro plano destacado e o fundo é sempre um plano único, e com a 50mm eu consigo ter 2, 3, 4, 5, 10 planos, tantos quantos houver na minha paisagem, na minha composição, eu vou conseguir ver os planos todos em separado. É uma definição, uma coisa fantástica. E depois tem esta coisa magnífica de poder conseguir separar muito bem os planos pela profundidade de campo, que só 50mm é que nos consegue dar e que amanhã iremos falar sobre, amanhã não, segunda-feira iremos falar sobre a profundidade de campo. Mas repare, tem aqui um plano muito bem definido e o outro lá ao fundo, mas sabendo que está lá, mas completamente desfocado. Isso acontece muito com 50mm e depois vão perceber porquê. Repara, 50mm já põe tudo um motivo de escala. Eu tenho aqui, isso está tudo rigoroso, eu tenho aqui as pessoas e percebo perfeitamente a dimensão disso. Aqui nada, eu não sou enganado. Não é como nas fotografias, as grandes angulares são ótimas para enganar as pessoas em termos de publicidade. Sei lá, eu estou numa praia pequenina de São Tomé e quero mostrar que que São Tomé é só praias a perder de vista e eu faço a fotografia com a grande angular e a praia parece gigantesca. Então se puser uma palmeira que fica com um ar fantástico, que é o que acontece, porque as praias em São Tomé são pequeninas, são do mais belo possível, mas são pequeninas, são praias pequeninas. Mas é-nos vendido que são grandes praias, enquanto que a 50mm não, aqui dá-nos o rigor exatamente do que é, como é, e não nos enganamos. Reparem, tenho aqui o meu primeiro plano e depois tenho aqui segundo plano, terceiro plano, quarto plano, eu consigo ver as linhas de cordilheiras perfeitas, porque a 50mm tem esta capacidade de não acachapar os planos, de dar definição e de conseguir perceber os planos todos como eles são. Mas aqui, reparem, tenho aqui uma infinidade de planos, todos muito bem definidos. É novamente os picos da Europa. Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, quarto plano, quinto plano, sexto plano, enfim. Estão todos muito bem definidos. As várias cordilheiras por aí fora estão todas fantásticas. E depois filtra a luz com uma definição invejável e que pronto, e que tem este recorte fantástico.
Mais uma fotografia de 50 mm, é de uma definição, uma coisa incrível, como vocês podem ver. Depois temos as telas objetivas, que são ótimas, excelentes, para ir buscar pormenores, ir buscar coisas ao longe, enfim. E reparem que isto é o rosto de cão, o Ilha de São Roque, visto da praia grande do Poplo, e aqui percebemos perfeitamente porque é que essa zona se chama rosto de cão. Isto é nitidamente o focinho de um cão, aqui, de uma forma abstrata, mas pronto, mas dá para perceber. Ou então, num simples sítio onde se encaixa o leme de um barco, reparem o recorte disso. E tem tudo definido, de uma definição, e depois tem as telas objetivas, então, estas sim, o fundo fica sempre separado, em desfoque, sempre, e vocês vão perceber depois porquê. É ótimo para fazer esses pormenores. Uma flor de uma evasora, mas que não deixa de ser bonita, e o fundo, eu nunca me distraio com o fundo quando eu estou com uma tela objetiva. O fundo fica sempre impreciso. Uma fotografia que eu adoro, feita com uma 300mm, uma 300mm que me custou 1.200 euros há muitos anos e continua a ser uma excelente objetiva e vai comigo para a cova porque é das objetivas, todas as que eu tenho são fixas, as fixas então são perfeitas e são objetivas baratas comparadas com o que há no mercado. Repara que a única coisa que está focada é exatamente aqui a mão desta criança, a cabeça já não está completamente, o resto está tudo desperdido, mas eu consigo perceber o que é, sei que são as festas de Santo Cristo, sei que é no sábado, quando as promessas estão passando em frente ao Andor, e eu não vejo a Sessão de Cristo, eu não vejo quase ninguém, só tenho uma mão focada e consigo contar a história com uma simples fotografia de uma mão focada. Isto é que é fascinante na fotografia, que é levar-nos a imaginar, levar-nos a sentir coisas só com pequenos pormenores. Isto é das coisas mais fascinantes na fotografia. Não tenho uma tilt shift, mas queria fotografar essas chaminés antes que desaparecesse, e bem bom que as fotografei há uns anos largos atrás, porque elas já desapareceram quase todas, e portanto, e o resto vai tudo à vida. Mas como não tinha uma tilt shift, utilizei uma tela objetiva, mas estou a 300, 400 metros. E a 300, 400 metros eu tenho as linhas todas paralelas, sem esforço nenhum, e ficam perfeitas. Tenho é que ter espaço e campo de visão. Não para fazer pequenos pormenores, brincadeiras como a bosta num carro de bois, só 2 arcos e meio da ponta das 7 cidades, porque é que é de mostrar tudo. Não temos que mostrar tudo. O mundo é muito mais bonito, mas muito mais belo, visto aos bocadinhos, visto aos bocadinhos só. É muito mais bonito. Um pormenor na Guiana e vida selvagem. As telas objetivas são fundamentais para fotografar vida selvagem. Uma pequena curiosidade, pelo menos para os mais novos que podem não saber, isto é o garajau comum, é uma ave migratória que vem, 1/3 da população mundial vem desde a África do Sul até os Açores passar o verão. Isso é para vocês verem como o verão nos Açores é excelente. Não é hoje, que está um bocado mas é tão bom, que mais de 100.000 garajaus pagam o bilhete de avião para vir passar o verão cá. É? Imaginem só, 100.000, só para acasalarem e terem os seus filhotes. São aves, são muito conhecidos pela ondinha do mar, são aves extremamente dóceis, deixam-se desaproximar muito. Isto aqui, por exemplo, foi fotografado na Lagoa de Fogo. Eu estou para aí a 4, 5 metros, portanto isso não tem crop nenhum, é objetiva com o conversor. Estou a 4, 5 metros e ele está aqui fantástico, fotografei. Depois de o ter completamente fotografado, decidi tirar a mochila das costas, abrir a mochila que faz imenso barulho, tirar o flash, encaixar o flash e para fazer a última fotografia com o flash. Porquê? Para ter este brilhozinho que está aqui no olho. Este brilhozinho que está aqui é dado por um disparo de um flash. Em vida selvagem, se vocês repararem, tem um brilhozinho aqui, um brilhozinho, aqui, tem aqui no canto de cima do olho tem um brilhozinho. Este brilhozinho é muito utilizado pelos fotógrafos de aves para destacar o negro do olho, percebes? E, portanto, isto é dado pelo flash, que é só aquele cheirinho que dá. Claro que a bicharada não gosta de flash, depois da segunda flashada ela foi-se embora, mas já tinha dezenas de fotografias dele e tinha também com o flash, estava perfeito, portanto fiquei tudo feliz da vida. Eu para ir buscar pequenos pormenores no fundo de uma paisagem, uma agulha enorme a quilómetros de distância nos picos da Europa e novamente uma fotografia de tilt shift. Essa fotografia também já tem uns anos, isto aqui já está tudo cheio de construções, esta cidade já cresceu brutalmente, mas reparem que isto está tudo perfeito em termos de linhas verticais,
e horizontais estão todas paralelas. A diferença é que eu estou com uma tela objetiva e estou do outro lado do cais num dia em que foi possível entrar, porque agora já não se pode ir lá. É uma tristeza. Oh, haja saúde. Bom, também está certo. Já não me lembrava que já estava. Às vezes, com medo de não me atrasar, começo depois a acelerar, a falar, que é para não falhar. Muito bem, dúvidas sobre tudo isso? Uma outra coisa muito importante entre a diferença entre o RAW e o JPEG. O Luís já falou várias vezes, já falou nisto, mas há várias diferenças, há diferenças que são mesmo muito importantes. Para além do ficheiro RAW ser um ficheiro bruto, ser muito maior, não ter compressão, que me permite errar e corrigir no computador, há uma outra vantagem muito grande, muito interessante, quando se fotografa em RAW, que é principalmente para os fotógrafos que gostam de fotografar a preto e branco. Para quem gosta de fotografar a preto e branco, para o fotógrafo que gosta de fotografar a preto e branco, ele gosta de ver logo o resultado a preto e branco. E então, nós podemos ir ao modo de cor das nossas câmaras e pôr o modo de cor para preto e branco. Já vos vou ensinar como. Mas se eu tiver a fotografar em RAW, nós quando estamos a ver as fotografias na câmara fotográfica, nunca vemos o RAW. Nós quando estamos a fotografar em RAW e passamos de fotografia para fotografia, a câmara fotográfica cria temporariamente um ficheiro JPEG para a gente conseguir ver. Porque o ficheiro RAW é tão pesado que a câmara fotográfica não consegue processar, então cria automaticamente um ficheiro JPEG. E a gente vê, passamos à frente e ele desapareceu. Quando eu estou a fotografar a preto e branco e ponho o preto e branco, e quando vou ver as fotografias, veja o JPEG que o preto e branco, que a câmara cria, e veja preto e branco. Mas depois, quando chego ao computador com os meus ficheiros RAWs, eu tenho sempre o ficheiro a cores. O ficheiro RAW é sempre a cores, mesmo que a fotografe a preto e branco. Isto é uma grande vantagem por duas razões. Primeiro, tenho sempre a possibilidade, depois de utilizar a fotografia a cores, se precisar. Segundo, a conversão do preto e branco, da cores para o preto e branco, é muito mais rica, feita no computador, do que se fizesse diretamente na câmara, se estivesse a fotografar só em JPEG. Portanto, devemos fotografar sempre em RAW, por N razões. O ficheiro é maior, permite ampliações muito maiores, permite errar e corrigir, e posso fotografar a preto e branco, ver diretamente a preto e branco, mas ter sempre o ficheiro a cores. Certo? Como é que se muda o nosso modo de cor nas nossas câmaras fotográficas? É muito fácil. Na Canon, se vierem ao Q9, aquele Q9 que está aqui, aquele Q9 que tem aqui nós temos aqui um botãozinho que é um Q, um Q9 de 4, um Q de 4. Se nós carregarmos nesse botão, nós temos acesso a tudo, o que está nesse menu atrás. E nós temos normalmente aí no lado esquerdo, como se fosse um solzinho e uma letra à frente. Ao entrarmos aí, neste símbolozinho de um sol e aí dentro, nós vamos encontrar retrato, paisagem, neutro, automático, single, fiel e monocromático, que é o M de preto e branco. Ou seja, sempre que eu quiser fotografar a preto e branco, eu vou colocar no M, que é no monocromático. A Raquel e o Valentino acho que têm aqui mesmo aos menus e ver estilo de imagem, ou não é? A minha é no Scenery, tem de andar para baixo e tem monocromo depois. Monocromático, não sei o quê. E o teu Valentino, salvo erro, é no... Por acaso, eu agora o meu que é clica um botão e dá para ir para o... Está bem, ok. É isso mesmo, é isso mesmo. O quick menu também dá para... Já conseguiram todos ir ao menu onde tem o estilo de imagem? Luís? Deixa-me ver, tira o dedo só para ver. Sim, no Q9. E agora, no lado esquerdo, tu tens o M de manual, tens por baixo tens o fotómetro e depois tens um M, tens um quadradinho com um símbolo de uma estrela e com uma letra à frente, não tens? Abaixo, se fores de cima para baixo. Sim, Tens o M de manual. Quando tu carregas no Q9, tu tens o M de manual, logo abaixo tens o fotómetro e depois logo abaixo tens um quadradinho com como se fosse um sol, uns raiozinhos. Entra aí. Mas eu não consigo ir aqui para baixo. Que não consegues ir para baixo, consegues. Tu no Q9, tu vais nas setinhas, depois nas setinhas tens ao lado do Q9, tens setinhas para baixo.
podes ir mudando de cena, podes ir mudando de menu. Oh, Já conseguiste? não. Ah, tá bem, ok. Já percebi. conseguiste Tá, ok, mudar? tá aqui. Efeitos de imagem. Exatamente. É isso. Entras aí dentro, entras aí e agora tu tens tens aí o A de automático, o S de simples, depois tens o P de retrato, o L de paisagem, o N de neutro, o F de fiel e o M de monocromático. Ora bem, o que é que eu utilizo aí? Eu só utilizo 3, 4. Quando eu estou a fotografar paisagem, normalmente eu utilizo o L de landscape ou paisagem. Porquê? Porque quando nós estamos a fotografar paisagem, normalmente estamos a fotografar áreas muito grandes e perdemos contraste na fotografia. Se eu puser no modo paisagem, o que é que vai acontecer? Ele vai ter mais preocupação em intensificar os contrastes e as cores na fotografia. É a preocupação dele. Quando eu coloco no meu modo de cor no retrato, ou no P de portrait, o que é que acontece? A minha câmara fotográfica vai se preocupar com definição, com recorte, que é para ter, isto tanto serve para retrato, como serve para fazer macros, como serve para fazer fotografias a flores, ou seja, eu preciso me preocupar com retrato, com recorte, e não tanto com as cores. E a câmara fotográfica vai dar mais definição no recorte, certo? Sempre que eu coloco no modo neutro, que é normalmente onde eu estou, é para não intensificar cores nenhumas, para ter as coisas o mais natural possível e depois no computador é que faço a minha pós-produção. E também utilizo muitas vezes o preto e branco, que é se calhar o que mais utilizo, é no M, para fotografar a preto e branco e ver logo o resultado a preto e branco, mas como normalmente fotografo em RAW, tenho sempre o ficheiro a cores guardado no meu RAW. E depois é que faço a conversão. Perceberam? Portanto, esses modos, esse estilo de imagem, este modo de estilo de imagem é importante para, principalmente, isso é muito importante, principalmente, Luís, nas câmaras de entrada de gama. Uma câmara de entrada de gama, ela tem menos potencial. E, portanto, se nós pusermos essas definições com mais cuidado, temos um resultado final melhor. Se eu estou a fotografar com uma 5D, com uma 6D, são câmaras que são full frame, que têm um sensor enorme, que em fotografando em RAW, eu não me preocupo tanto com essas grandes variações. Preocupo-me sim, ou em neutro ou monocromático. Certo? Dúvidas? Eu tenho uma. Há bocado eu estava a mexer nos fecheiros e Sim. o JPEG era mais pequeno que o RAW, mas não é o tamanho do fecheiro, era o tamanho da imagem. Estranho. Parecia que estava tipo meio cortada. É estranho. Não é suposto elas serem Pois não, iguais, é suposto mas. ser iguais em termos de tamanho, é suposto ela aproveitar o sensor da mesma maneira. Exatamente. Mas isso pode ser, se calhar, um outro fator crop que ele faça por defeito, sei lá. Imagina que tu estás a fazer bicharada e queres que faças já um crop maior. Sim. Além do crop do Zoom, já está fazendo um crop físico como se fosse no computador. Mas eu não gosto disto, porque se tiveres que fazer o crop é sempre preferível fazer no computador como te apetecer. Sim, Crops fazem ser no computador, não é ao fotografar. Isso é a minha opinião. Ok? Portanto, tens é que ver se isso não se pode pôr só o JPEG normal, que deve ser possível. É uma questão de software. Isso. Ele antes não fazia isso e também não sei se é do AC/DC que está a precisar de uma atualização, não é? Sim, a gente vai chamar atualização. Eu posso-vos mandar o último que eu tenho, que me mandaram por transferência, eu posso mandar para vocês. Eu não sei, normalmente não se conseguia mandar, mas foi um padre que me arranjou isso e os padres, para afinal, ainda são mais mafiosos do que um padre é que me sacou o coisa. Mas isso porque eu tive o AC/DC pirata durante 20 anos, pá. Mas agora, com a compra desse último computador e com esse Windows 10, os programas piratas são cada vez mais complicados, eles conseguem detectar e Pois é isso. não sei como é que eles entram e pronto, e a gente fica bloqueado, não sei o que dá. E ainda por cima ia para uma formação, acabei por comprar o AC/DC e bem bom que eu comprei, porque a versão comprada é bem mais interessante do que as pirateadas, tem pormenores interessantes. E é barato, o AC/DC custa na América 60 e tal dólares, 70 dólares, é barato. Aconselho a comprar na América, no site oficial, mas comprando em dólares, porque é bem mais barato que se comprarmos em escudos.
E a instalação é imediata, portanto aquilo é de pancada. Uhum. Mas pronto, mas se vocês quiserem, depois posso mandar por aí transfer a pasta que ele me deu e que o pessoal tem instalado e que tem funcionado. E é a versão recente. Ok? Ok. Mais Ok, dúvidas? agradecia. Isso não pode ficar na gravação, tem que se apagar. Enfim, mais dúvidas? Bom, não havendo dúvida, então vamos fazer. Epá, vocês esse fim de semana aproveitem. Pá, sábado e domingo, pá, tirem uma hora no sábado, uma hora no domingo, façam fotografias, mexam nas velocidades, muito cuidado. Tentar levar o botão traseiro para a primeira sessão, mas depois ir analisar o histograma, ok? O histograma que é importante. Depois da fotografia com o botão traseiro, vamos analisar o histograma. Utilizei a luz a mais ou utilizei a menos? E fazemos as correções, sem nunca mais olhar para o fotómetro, ok? E façam fotografias. Pá, se tiverem a oportunidade de ir a uma cascata, de ir a uma ribeira, levem um tripé, façam uma fotografia bonita da cascata, na casa de 1 segundo, ok? Se tiverem um dia de bom tempo, pá, vão até uma lagoa, vejam uma peixarada, brinquem com o cão, ponham aos saltos, façam fotografias de congelamento, ok? E façam fotografias bonitas de paisagem, de pessoas na casa de 125, pá, e partilhem comigo, que é para a gente conversar. Somos só 5, pá, vocês podem tirar partido disso, pá, Aproveitar. portanto, aproveitem a oportunidade. Não é todos os dias que tem uma formação tão personalizada quanto essa, sem pagarem extras, portanto, é aproveitarem, pá, ok? Bom, resta-me desejar um José, só bom uma fim de dúvida. semana. Só uma dúvida. Desculpa lá, Como é Luís. que, Diz. como é que eu coloco aqui o histograma da fotografia? Muito fácil. Vai ver a fotografia, vê uma fotografia que tu tenhas fotografado, Ok. ok? E agora vais ao info, o info que fica lá em cima, salvo erro. Não, no display, tens uma tecla grande de display, DISP. Não tens uma tecla junto ao quê? Junto ao quê? Ao quê de 9 e já está. Estás a ver? Ele pode ficar sempre assim, mas se tu clicares mais uma vez, ele desaparece tudo isso. Está ok? Mas isto Mas é. ele ainda Tens, tem um modo. tens as 3 cores Ok, primárias e depois o somatório das cores todas. Está ok? ok. Já Mas eu percebi. ligo só à cor básica, eu ligo só o conjunto branco, o conjunto todo, e só se houver alguma cor muito forte na paisagem é que eu ponho as 3 cores primárias para analisar. Ok? Uhum. Muito bem, pronto, olha, haja saúde e um Bom bom fim fim de de semana. Tirem muitas Bom fim de fotografias, semana. tá? Obrigada, Até igualmente. segunda-feira, Bom tá? fim de semana. Bom fim de Obrigado, um Tchau, tchau. abraço, adeus. Tchau. Tchau.